galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora no nosso quadro Resenha no Nordeste. E o nosso quadro Resenha no Nordeste agora vem fazer uma análise rápida, porque chegamos a um terço do campeonato brasileiro, da Série A e da Série B também. Mas a gente vai ser mais específico da Série A. Então, um terço do campeonato, como é que está o desempenho dos nordestinos até esse momento? Então, seu amigo aqui, Magalhães, aqui do Sudeste, que todos sabem, gosta muito do Nordeste, mas não tem um time para qual torça assim, gosta do Nordeste em geral. Então eu tenho uma visão, talvez, um pouco diferenciada dos grandes amigos que eu tenho, torcedores do Nordeste. Porque a gente fica de vez em quando eu fico olhando canais que cobrem o Bahia, canais que cobrem o Ceará, Fortaleza, Sport. E de vez em quando eu olho alguns comentários, vejo comentários de torcedores e por vezes eu fico com a nítida impressão que ou eu estou enxergando errado ou a torcida está enxergando errado. Então, eu acho importante, porque eu sei que muitos amigos falam, pô, Magalhães, a gente queria ter a sua visão, como você está no Sudeste, você fala muito do Nordeste, a gente queria ter a sua visão de como você vê. Então, como chegamos a um terço do campeonato, esse vídeo é para isso, tá? Para falar do desempenho dos times nordestinos nesse um terço do Brasileirão 2021. Entendam, não é desempenho do ano 2021, tá? Uma coisa é o desempenho do ano. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso. É desempenho no Campeonato Brasileiro específico. Então, meu amigo torcedor do Nordeste, quando você for comentar alguma coisa, lembre, eu não estou falando do ano de 2021. Eu estou falando exclusivamente do Brasileirão. Por quê? Porque já tivemos campeonatos regionais, Copa do Nordeste, tivemos times na Sul-Americana. Então, não é disso. É campeonato brasileiro. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor nordestino que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E só para lembrar, o grupo do time é para falar de futebol, não é para falar de política. Você pode até falar da política do clube. Aí outros 500, é do clube. Agora, política fora do clube, eu já não acho legal. Mesmo você falando de política do clube, já gera um debate monstruoso e acaba gerando ofensas. Mesmo sem falar de política do clube, falar só do clube, do jogo, já tem. Então, vamos evitar colocar política, beleza? E se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, eu peço, caso você queira, né? Você pode ajudar o canal através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode aqui embaixo de azul se tornar membro do canal. E você também pode, quando estivermos fazendo as nossas lives, você ajudar através do Superchat. Então vamos lá, galera. Vamos aqui rapidinho para não ficar um vídeo muito grande. Bom, nesse momento, um terço do Campeonato Brasileiro, temos o Fortaleza na 3ª colocação, o Ceará na 7ª colocação,
O Bahia na 8ª colocação e o Sport na 17ª colocação neste momento, porque neste momento, e eu avisei, o Cuiabá tá ganhando o jogo, porque o Cuiabá, se eu não estiver enganado, tem 2 jogos a menos. Ele está fazendo um jogo agora contra o Atlético Goianiense. O Cuiabá está ganhando do Atlético Goianiense em casa. Então o Cuiabá está pulando para a 15ª colocação e está empurrando o Sport para a zona do rebaixamento com 10 pontos na 17ª colocação. Então vamos lá. Bom, na minha visão aqui do Sudeste, e tentando me isentar de qualquer amor que eu tenha pelo Nordeste, tentando ser frio, uma análise fria, o desempenho do Nordeste, na minha visão, é excelente. Talvez a torcida do Nordeste, de alguns times, não vão concordar comigo, tem todo o direito. Magalhães, por que você está falando de excelente se o Sport está na zona de abaixamento? Mas todo mundo sabia que o Sport ia passar por isso. Se o Sport não está nesse momento ali, imagina que o Sport tivesse da 10ª colocação para cima. Eu não ia falar excelente, eu ia falar extraordinário, porque para mim, acima de excelente, tem o extraordinário. Então, como o Sport está numa posição que, acredito eu, que até a torcida imaginava que o Sport vai passar o campeonato inteiro nesse entre e sai da zona de rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro, na minha visão, o Sport está aonde acho que todo mundo imaginava. Todo mundo imaginava. Tá? A torcida do Sport pode ficar chateada, mas esta é a verdade. Agora vamos lá. Os outros 3 times do Nordeste estão os 3 na primeira página do Campeonato Brasileiro. Estão os 3 nordestinos entre os 10 primeiros colocados. Sendo que parte desse 1/3 do Campeonato Brasileiro, o Bahia também estava colado lá em cima junto com o Fortaleza. O Bahia deu uma caída e o Fortaleza se manteve. O Ceará começou muito embaixo, mas o que a gente imaginava, o Ceará tem time, tem elenco, montou. Agora perdeu muito jogador, né? Saiu um monte de jogador aí, negócio de suspensão, para coisa e tal. Mas montou um elenco. Aqui a gente não vai fazer análise tática, tá? Eu não vou aqui falar de Guto, eu não vou falar de Dado, eu não vou falar de Vojvoda, nada disso, tá? A gente tá falando do desempenho e pontuação até agora. Pontuação, beleza? Então, como eu tava dizendo, para mim, o Sport tá onde todo mundo imaginava. Mas Bahia, Ceará e Fortaleza estão tendo um desempenho excelente. Lógico, tem alguns jogos que o Bahia deu mole, deu ponto, deixou de ganhar ponto. O Bahia poderia estar até com mais pontos, mais acima. O Ceará poderia também estar mais acima, de acordo com a forma como joga. A gente sabe disso. Mas mesmo assim, porque se você pegar o Bahia, 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. O Ceará tem 6 empates. Se o Ceará é um pouquinho mais ousado, ele estava colado com Fortaleza. Porque se você pegar o Ceará, os últimos 5 jogos do Ceará, o Ceará não perdeu. O Bahia não. Tá oscilando demais.
O Bahia nos últimos 5 jogos perdeu 13 e ganhou 2. É por isso que o Ceará passou. Hoje o Ceará é o 7º e o Bahia é o 8º. Você pega o Fortaleza. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias. Por isso que tá lá em cima. Você pega o Fortaleza, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Ceará também só tem 2 derrotas. O Bahia já está um pouco pior. Tem 5. Mas a gente tem que... E eu estou falando aqui, para você entender, da pontuação até a 13ª rodada. Se o Bahia vai continuar a ficar, é outros 500. A gente vai fazer um vídeo quando tiver 2/3 do campeonato. Mas até esse momento, Bahia, Ceará e Fortaleza estão entregando o que eu imaginava. Eu fiz uma perspectiva de, na minha visão, Fortaleza, Ceará e Bahia estarem aonde estão. E aonde é que Ceará, Fortaleza e Bahia estão? Brigando por Libertadores. Em momento nenhum, nas minhas análises antes de começar o jogo, eu disse que Bahia, Ceará e Fortaleza poderiam brigar por títulos. Eu nunca falei. E não vou falar. Por quê? Porque tem que se ter o pé no chão. Você tem que cobrar do seu time realmente o que ele pode dar. Não o que você acha que ele tem que dar. Porque tem torcedor que está cobrando do time o que ele acha que o time tem que dar. Mas ele está voando. Ele está viajando na maionese. Ele está vivendo numa bolha que não é a realidade do time. Tem que entender qual é a realidade do Bahia, do Ceará e do Fortaleza. Igual do esporte. O Duda não pode cobrar o esporte uma classificação para a Libertadores se o time não tem condição, a diretoria não tem condição, não tem condição de repente nem permanecer na Série A. Então não pode cobrar uma coisa que o esporte não vai entregar. E eu vejo muitos torcedores de Ceará, Bahia e Fortaleza cobrar uma situação que o time não pode entregar. Aí você coloca uma pressão desnecessária numa coisa que o time não vai entregar nunca. Porque não tem como. Quer o time gigante, quer o time grande, quer o time forte, mas tem que ser um passinho de cada vez, irmão. Tem torcedor cobrando coisas que o time não vai entregar e coloca uma pressão monstruosa. Atrapalha. Atrapalha. Você tem que ser pezinho no chão e entender o que o seu time pode. Então, eu nunca disse, e eu não vou dizer, que Ceará, Bahia e Fortaleza vão brigar pelo título. Por que eu nunca disse? No início do campeonato. Porque para mim, 38 rodadas, você não basta ter um time bom. Você tem que ter um elenco muito homogêneo. 38 rodadas é sugado, é dolorido, é pesado. Não é fácil. E você tem que ter experiência para você bater essas 38 rodadas. Tá? Se você tiver time, mas não tiver experiência, a gente está falando de logística, departamento médico, inteligência, fisiologia. É um caminhão de acessórios que vem junto para você seguir 38 rodadas. Tá? Isso tem custo. Aí de vez em quando a torcida cobra do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Sport, tem que contratar fulano, contratar Beltrano. Pô, por que eu não contrato? O Beltrano não presta, o treinador do Ceará, o presidente do Ceará, do Fortaleza, reclama. Irmão, mas um time de futebol não se faz só com treinador e jogadores, não. Hoje você tem que ter um departamento médico muito bom, fisiologista muito bom, uma equipe de análise de desempenho muito bom, psicólogo. Você tem que pagar um leque de profissionais que ficam em volta. Então não é só o jogador. Tá? Mas muitas vezes a torcida não entende. A torcida quer que contrate e dane-se. Foi por isso que o Cruzeiro está onde está. É por isso que o Cruzeiro está onde está. Porque a torcida não entende. Aí o dirigente vai na pilha, faz o que fizeram com o pobre coitado do Cruzeiro. O Botafogo, o Vasco. E olha que tem time que já passou por isso. O Bahia já passou por isso. O Bahia, 10 anos atrás, sei lá, acho que em 2007, agora não me lembro, 2007, 2008, por aí,
Tava no M de agosto, irmão. Tava no M de agosto. Então tem que ser pausadamente, calculado, um passinho de cada vez. Só que a torcida, a gente entende, é afobada, que é tudo para ontem. Isso pode acontecer a nível regional. A nível nacional não dá, tem que ser devagar. Então, para mim, o desempenho está dentro do esperado. Na minha opinião, tá excelente, porque os 3 times que eu disse, Fortaleza, Ceará e Bahia, estão na disputa de vaga para Libertadores. Era isso que eu imaginava. Se o Sport está mais acima, eu falava extraordinário. Talvez, se tivesse Fortaleza, Bahia e Ceará, os 3 na zona de classificação para Libertadores nesse momento, eu falaria extraordinário. Chances Ceará e Bahia tiveram de estar junto com Fortaleza. Mas Ceará e Bahia vacilaram. O Fortaleza não vacilou tanto assim. Por isso que ele está lá. Oportunidade Ceará e Bahia teve. Mas não agarraram a oportunidade. Não vou aqui discutir treinador de Ceará e Bahia e comparar com o Fortaleza. Não vou fazer isso, porque não é o objetivo. Tá? Então, meus amigos torcedores do Nordeste, para mim o desempenho nesse 1/3 de Brasileirão é excelente. Vai continuar? Eu vou torcer que sim. Eu espero que sim. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque tem alguns times que estão começando a evoluir. E a gente tem que ver se Fortaleza, Bahia e Ceará vão ter fôlego. Quando eu digo fôlego, é elenco para os outros 2/3. Tá? Time, a gente sabe que o Fortaleza tem. Que o Ceará tem. E que o Bahia também tem. Magalhães, você tá de sacanagem? Não, não tô de sacanagem. Na minha opinião, eu já falei aqui. Talvez o que falte em Ceará e Bahia é o que tem no Fortaleza. Preciso desenhar? O que tem de mais diferente no Fortaleza em relação a Ceará e Bahia? É o elenco? Não, não é o elenco. Não é o elenco. Não é o elenco. Os elencos são muito parecidos em relação à qualidade. Pode ter uma posição aqui ou outra que um vai levar vantagem? Pode. Mas, no geral, é muito parecido. Então, para mim, em relação à pontuação, a pontuação nesse 1/3 é excelente. Em relação ao desempenho, o Fortaleza está excelente. O Ceará está ótimo. E o Bahia está muito bom. Eu só ia falar que o Fortaleza está extraordinário se ele fosse o primeiro colocado. Mas o desempenho do Fortaleza é excelente. O do Ceará, por que eu disse ótimo? Porque ele deu uma evoluída. Eu não coloco o Ceará excelente porque o Ceará empatou demais. Empatou demais. Se não tivesse empatado tanto, estaria colado com o Fortaleza, de repente até na frente. E o Bahia, por que eu digo muito bom? Porque esse momento final desse 1/3, o Bahia caiu. Nos últimos 5 jogos, tem 3 derrotas tem 2 vitórias e 3 derrotas. Então o Bahia deu uma caída. Então ele saiu de excelente, saiu de ótimo. Para mim tá muito bom. Por que eu digo muito bom? Dentro do parâmetro, dentro do critério que eu criei para imaginar os times nordestinos. Vai ter torcedor do Bahia que vai dizer que não acha que é muito bom, vai dizer que o desempenho é regular. É porque talvez esteja cobrando muito mais do que o time pode. Tá? Então, pela pontuação, achei os 3 excelentes.
Agora, pelo desempenho, Fortaleza, excelente. Ceará, ótimo. E o Bahia, muito bom. Aí o esporte. O esporte tá ruim, é óbvio, né? O esporte tá ruim, é óbvio. Mesmo a gente sabendo que estava lá, mas a gente espera um pouco mais. Então, essa é a realidade. Eu espero que quando eu faça o vídeo de 2/3, esporte, eu possa falar que o esporte está bom, regular pelo menos. Que aí eu sei que pelo menos ele não está na zona de abaixamento. Que nesse momento ele está na zona de abaixamento. Então, amigo, torcedor nordestino, essa é a visão do seu amigo Magalhães, aqui do Sudeste, sobre os nordestinos no Brasileirão. E pensem bem no que eu estou falando. Cuidado para você não estar cobrando muito mais do que o seu time pode entregar nesse momento. Talvez a sua vontade do seu time ser campeão, seu time ser gigante, bater de frente com todo mundo, seja simplesmente uma fobia. Uma vontade louca, doentia que isso aconteça. Cuidado para não cobrar mais e atrapalhar. Um pezinho de cada vez, dentro da realidade. Beleza? Então, um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!